Boa noite a todos. Pedimos ao Mestre Jesus que nesses instantes possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa realizar mais um estudo na noite de hoje, estudo do livro Evolução em Dois Mundos, que nós temos acompanhado aí junto com os demais colegas que têm apresentado as aulas. É um livro bastante difícil, né? Confesso para vocês que para preparar a aula a gente precisou ler, reler e refletir bastante, mas a gente espera que a gente possa trocar alguns conhecimentos em conjunto. Bom, estamos no capítulo 12, então, cujo título é A Alma e a Desencarnação. É um capítulo que essencialmente fala da transformação do ponto de vista perispiritual, não só do ser humano, como também do homem primitivo, bem como também daqueles que antecederam o homem primitivo, entendendo a sua composição, entendendo o papel que o corpo espiritual vai ter, não só na sua formação, no funcionamento de órgãos, mas também no processo de desencarnação, que é o tema da aula dessa noite. Bom, eu trouxe aqui alguns trechos do livro, que nada como os trechos para que a gente possa identificar melhor as falas e uma compreensão melhor. Então, no subitem denominado Metamorfose e Desencarnação, o autor espiritual nos coloca da seguinte forma: graduando os acontecimentos da desencarnação, é importante recorrer ainda ao mundo dos insetos para lembrar que, se existem aqueles de metamorfose total, existem os chamados de metamorfose incompleta ou hemimetábolos, que nós vamos explicar isso no próximo slide, cuja larva sai do ovo e se converte imediatamente num indivíduo. Não há uma forma intermediária entre a larva e a forma definitiva, sem passar pela fase pupal, que é essa fase intermediária. A afeição dos malófagos, que são insetos, nós vamos descrever também a seguir, desprovidos de asas, embora possuam um aparelho bucal triturador. Veja que nesse primeiro parágrafo, pode parecer um pouco complicado, mas é uma introdução que ele faz para falar de um processo que, assim como acontece nos insetos, denominado metamorfose, ele procura trazer esse entendimento da metamorfose que acontece nos insetos para o processo que acontece na desencarnação para os chamados animais infraprimitivos, homem selvagem e o homem que nós conhecemos normalmente. Apresentando características singulares no capítulo da transfiguração, em todas as ordens nas quais se subdividem, os insetos, de algum modo, exprimem no desenvolvimento da metamorfose, que lhes marca a existência, a escala de fenômenos que vige, que atua, para a desencarnação dos seres de natureza superior. Então, voltando aos termos, hemimetábulo se refere ao inseto, em que as diferenças entre a larva e a forma definitiva não são muito notáveis, assemelhando-se em tudo o estado larval. Malófago é um inseto sem asas, parecido com o piolho, parasito de mamíferos e aves. E holometábulos são aqueles que apresentam um estado intermediário entre a larva e a forma definitiva. Esse estado intermediário é chamado de fase de pupa. Nos insetos que têm metamorfose completa, com profundas alterações, como, por exemplo, a lagarta das mariposas. E o autor ainda continua: em relação ao homem, os mamíferos que se ligam a nós outros por extremos laços de parentesco, em se desencarnando, agregam-se aos ninhos em que se lhes desenvolvem os companheiros, e qual ocorre entre os animais inferiores,
nas múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam, não possuem pensamento contínuo para a obtenção de meios destinados à manutenção de nova forma. Então, aqui ele coloca como exemplo esses mamíferos ligados a nós, que nos antecederam na escala filogenética, no caso, por exemplo, do chimpanzé, né? Então, nesses animais que nos precederam na escala filogenética, eles não possuem pensamento contínuo para a obtenção desses meios destinados à manutenção da nova forma. Que nova forma seria essa? O corpo espiritual, o perispírito, né? Encontram-se desse modo aquém, distante da histogênese espiritual, inabilitados a mais amplo equilíbrio que lhes asseguraria a ascensão a novo plano de consciência. Eu vou voltar nesse termo histogênese espiritual daqui a pouco. Então, em razão disso, efetuada a histólise dos tecidos celulares, a morte, a destruição dos tecidos celulares, né, no corpo material, nos sucessos recônditos da morte física, dilata-se-lhe o período da vida latente na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapazes de manobrar, de manipular através do pensamento, já que esse pensamento não é contínuo nesses animais, os órgãos do aparelho psicossomático, perispírito, que lhes é característico, ou seja, eles têm um modelo organizador biológico, mas que é característico a eles, que difere do homem primitivo e do homem como nós o conhecemos, por ausência da substância mental. Então, não há essa substância mental, não há esse pensamento contínuo nesses animais, portanto, essa dificuldade que eles apresentam em manipular os órgãos do aparelho psicossomático. Bom, aqui nós vamos fazer um parênteses, então, para entender um pouco o termo histogênese, que se refere à formação e desenvolvimento dos tecidos orgânicos, e a histólise, que é a destruição ou dissolução dos tecidos orgânicos. Porém, quando o autor nos refere sobre a histogênese espiritual, ele está falando da formação e desenvolvimento do corpo espiritual. Porque vamos pensar o seguinte, ao invés de falarmos da desencarnação, vamos pensar na encarnação. O que acontece? Quando se reencarna, do ponto de vista perispiritual, há um processo de reajustamento. De certa forma, nós podemos, não talvez dizer destruição, mas uma adaptação ao processo de encarnação. Então, no processo, quando se reencarna, do ponto de vista biológico, nós vamos ter uma histogênese do corpo material. No processo de desencarnação, acontecem essas mesmas adaptações, sendo que no corpo físico ocorre a histólise, a destruição do corpo material. E do ponto de vista espiritual, o perispírito sofre um processo de histogênese, porque ele precisa se adaptar melhor a essa nova condição no plano superior. Compreenderam isso? Então a histogênese pode tanto estar relacionada à formação do corpo material, mas nesse contexto se entende a essa adaptação, a essa modificação que o perispírito precisa ter quando ele, o ser humano encarnado, desencarna, retornando assim para a pátria espiritual. E o autor continua então: quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo, esses animais caem quase sempre de imediato à morte do corpo carnal, em pesada letargia, semelhante à hibernação. O que é hibernação? É o entorpecimento ou sono letárgico de certos animais e vegetais durante o inverno. Quer um exemplo disso? O urso polar.
por exemplo. Bom, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias, então, dentro daquela espécie, a que se ajustam. Então é como se o chimpanzé, que nasceu do chimpanzé macho e da fêmea, ao desencarnar, como ele não tem o pensamento contínuo, ele ainda se atrela muito àquela situação a que ele se encontra ali. Obviamente ele não tem essa percepção, mas o seu modelo organizador biológico, como nos coloca André Luiz, ele é como se ele entrasse num estado de hibernação. Nós ainda não temos pela ciência o conhecimento como isso acontece com detalhes, mas ele fica atraído a esse campo genésico, quer dizer, aquele núcleo daquela espécie. Retomando o organismo, com que se confiarão a nova etapa de experiência, ou seja, até ele reencarnar novamente, né, naquela condição. Com os ascendentes do automatismo e do instinto que já lhe fixaram no ser, quer dizer, ele já teve aprendizado, né, de como ele vai reencarnar. Então, a condição genética daqueles seres, né, no caso, o macho e a fêmea vão propiciar com que ele reencarne, né? Assim como acontece com os outros animais que nós conhecemos. E sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Quer dizer, ele se encontra numa faixa evolutiva e dentro daquela faixa ele precisa vivenciar aquilo para progredir. Tudo bem até agora? Ficou mais fácil? Ficou, né? Além da histogênese. Através desse movimento, então é outro subitem do capítulo 12. Através desse movimento incessante, nos traz o autor espiritual, da palingenesia universal. O que é palingenesia? Reencarnação. Isso. O princípio inteligente, então, através da reencarnação, o princípio inteligente, que à medida em que esse princípio inteligente ele vai se individualizando, ele vai se desenvolvendo ao longo de toda a escala filogenética, ou seja, passando pelos diversos reinos, o que acontece? Ele vai incorporando a experiência. Ele não é derivado do fluido cósmico universal. Isso é importante que a gente destaque isso. O princípio material, ele é derivado do fluido cósmico universal. Mas o princípio inteligente, como nos coloca o Livro dos Espíritos, nós não sabemos, né, a gente sabe que é criação de Deus, mas nós não sabemos como é que ele é formado. Não há essa informação, né? Pelo menos nesse momento. Bom, então, esse princípio inteligente, estagiando no plano físico e no plano extrafísico, recolhendo, como é justo, a orientação e o influxo das inteligências superiores em sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. Fiz questão de grifar isso para ressaltar o seguinte, que todos os seres, todos, seres humanos, os animais mais inferiores, etc., todos, a própria construção deste planeta onde nós habitamos, tudo é bem arquitetado, tudo é bem planejado, tudo é bem guiado e amparado por Deus e pelas inteligências superiores, pelos espíritos superiores que através do processo de evolução puderam ter a capacidade e o conhecimento de auxiliar na construção desses planetas. Portanto, a lição moral que tiramos disso é que nenhum de nós estamos desamparados. Que nenhum de nós, frente a situações difíceis, aos problemas, às adversidades, em especial, né? E nos momentos alegres, parece que às vezes a gente esquece também de agradecer a Deus. Mas principalmente nos momentos de dificuldade, é aí que a gente tem que lembrar também, e principalmente,
que nós não estamos desamparados. Precisamos confiar nisso. E ele continua: pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na rusticidade da furna em que se esconde, surpreendido no fenômeno da morte, ante a glória da vida como criança tenra e deslumbrada, frente à paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender. Então, o que ele compara aqui é que esse processo de desencarne nesses animais, nessa condição dos seres mais inferiores, né, é semelhante a uma criança que não tem um conhecimento ainda real de certas situações ou conhecimentos. Porém, o pensamento constante ofereceu-lhe a precisa estabilidade para a metamorfose completa. Isso nos animais superiores. Então, aqui a questão da palingenesia, que nós já comentamos, e para aqueles que queiram ler um pouco mais sobre o princípio inteligente, sobre isso que comentamos, está lá no livro A Gênese, capítulo 11, item 6. E aí o autor continua: pela persistência e consistência das ideias, adquiriu o poder de integrar-se mentalmente para além da histogênese, em seu corpo espiritual, arrebatando-o com a alavanca da própria vontade que a indagação e o trabalho enriqueceram para o novo estado individual. Veja que para a gente adquirir esse estado, o conhecimento em termos de individualidade, é preciso vontade, né, que a própria que ele tenha, passa a ter vontade, pensamento contínuo, para que através das indagações, dos questionamentos e do trabalho, a gente consiga ascender a planos cada vez mais superiores. E acariciada pelo bafejo edificante dos condutores divinos que lhe acalentam a marcha, a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece à pupa. Aqui ele fazendo uma referência à própria criatura humana, em que a metamorfose se dá de maneira completa, quer dizer, o pensamento é contínuo, o indivíduo passa a ter, o ser espiritual, o espírito, passa a compreender melhor a importância do seu pensamento frente a todo o desenvolvimento que ele teve sobre a nova condição, e aí ele vai modelando e reestruturando o seu perispírito na condição de desencarnado, de acordo com, também, obviamente, com como viveu nessa vida enquanto ele estava encarnado, os valores que ele deu, se tinha mais apego ou menos apego, né? Então, a condição desse ser, desse espírito, vai depender de sua moralidade. Isso é importante nós destacarmos isso. E segregando substâncias mentais, à base de impulsos renovadores, tanto quanto certas crisálidas que segregam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo. Então, se em certas crisálidas elas utilizam esse líquido especial para sair do casulo, a alma que desencarna utiliza substâncias mentais para influenciar nesse processo. Então, a alma que desencarna, findo o processo histolítico das células que lhe construíram o carro biológico, ou seja, a morte do corpo físico, e fortificado o campo mental em que se lhe enovelaram os novos anseios e as novas disposições, logra desvencilhar-se. Então passa a ter consciência de que é preciso se desvencilhar daquela situação e ir para o mundo espiritual, retornar à verdadeira pátria. Obviamente que isso vai depender, né, todo esse desenlace, toda essa fase de adaptação vai também depender dos valores que esse indivíduo trabalhou e conquistou durante a vida terrena. Bom, então logra desvencilhar-se mecanicamente dos órgãos físicos, agora imprestáveis, realizando por avançado automatismo, aí essa comparação com a metamorfose completa, né? Então isso já acontece meio que automaticamente, de maneira mais definitiva.
Então, realizando o trabalho histogenético pelo qual desliga as células sutis do seu veículo espiritual, o perispírito, dos remanescentes celulares do veículo físico, arrojado à queda irreversível, ou seja, é fatal que todos nós vamos morrer, do ponto de vista físico, agindo agora com a eficiência e a segurança que as longas e reiteradas recapitulações lhe conferiram. Bom, resumindo, o que ele quis dizer é que, muitas e muitas vezes, o princípio inteligente reencarna acumulando experiências, sempre ajudado por inteligências superiores. Ascendendo à condição infra-humana, esse princípio inteligente, rústico por excelência, desnorteia-se quando a morte surpreende. Se apega àquela condição de inferioridade em que se encontra dentro da sua evolução. Não consegue ter o pensamento contínuo e não consegue compreender-se como um ser individual. E daí auxiliar no processo de reconstituição desse perispírito. Mas, como já adquiriu a capacidade de pensar e repensar, quando na condição humana, integram-se-lhe ao perispírito substâncias mentais, capacitantes à metamorfose perispiritual. Aí, sob o arrimo dos amparadores siderais, que o acompanham passo a passo, essa criatura humana dorme o bendito sono da morte, ao tempo que segrega substâncias mentais renovadoras. Graças aos avançados automatismos que conquistou e que lhe são patrimônio inalienável, esse homem primitivo já reúne condições para desligar-se por completo, e não de maneira incompleta, da influência exercida em vida pelas células do seu organismo físico. Ficou mais fácil? Ficou. Deu para compreender? Bom, próximo item. O selvagem desencarnado. Entretanto, então, seguindo o texto. Entretanto, o homem selvagem, que se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta, que apura a inteligência através da força e da astúcia na escravização dos seres inferiores que lhe se avizinham da caverna, desperta fora do corpo denso, qual menino aterrado, que, em se sentindo incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido ao pé dos seus, em cuja companhia passa a viver noutras condições vibratórias, em processos multifários de simbiose, ansioso por retomar a vida física que lhe surge à imaginação, como sendo a única abordável propriamente, dado a condição mental que ele apresenta naquele momento. Não dispõe nessa fase de suprimento espiritual. Lembra lá do termo substância mental? Então, como ele não dispõe de suprimento espiritual que o ajude... Então, ele não dispõe de suprimento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da fase tribal em que se apoia. O espetáculo, e aqui é uma descrição muito interessante, muito bela, por sinal, né? O espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar e a visita de seres extraterrestres. Lógico, ele é amparado por outros seres nesse processo. Mesmo benevolentes e sábios, infunde-lhe pavor. Ele não conhece. Lembra aquela questão da criança com medo do desconhecido? Crendo-se à frente de deuses bons ou maus. Ele entende aquilo como se fosse deuses, por exemplo. Bons ou maus. Cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar na exiguidade das próprias concepções. Ele não tem conhecimento para discernir, né? Acuado na choça, onde a morte lhe furtou o veículo físico, respira a atmosfera morna em que se acasalam os seus herdeiros do sangue, né, sua espécie, para somente ausentar-se do reduto doméstico quando a família se afasta
instada por duras necessidades de subsistência e de asilo. E o homem primitivo que desencarnou, suspirando pelo devotamento dos pais, e notadamente pelo carinho do colo materno, olha que figura muito bonita, né? Expulso do vaso fisiológico, não tem outro pensamento senão voltar ao convívio revitalizante daqueles que ele daqueles que lhe usam a linguagem e lhe comungam os interesses. Quer dizer, a vontade de reencarnar, né, de voltar àquela condição da materialidade. Bom, e aí ele vai explicar um pouquinho isso, como é que acontece, através do subitem monoideísmo e reencarnação. Não é monodeísmo, é monoideísmo, de ideia. No selvagem, o que acontece? Estabelece-se nele o monoideísmo, a vontade de ressurgir na própria taba e renascer na carne. É como se o pensamento ficasse centrado ou fixado somente nisso, em voltar àquele convívio, em voltar àquela condição. Pela oclusão de estímulos outros, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam. Ele tem um corpo espiritual, ele tem um modelo organizador biológico, mas é diferente, é numa outra condição vibratória. Lembra que a gente falou anteriormente? Então, eles se retraem ou se atrofiam por ausência de função e se voltam instintivamente para a sede do governo mental, onde se localizam ocultos e definhados, no fulcro dos pensamentos em círculo fechado sobre si mesmo, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. Então a semelhança é como se fosse, que ele descreve mais para frente, como se o ser ele se cristalizasse naquela forma pensamento, e ele passa a apresentar, devido a essa retração e atrofia dos órgãos do corpo espiritual, ele passa a se assemelhar a um ovoide, né? Em tais circunstâncias, se o monoideísmo é somente reversível através da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, lembra as bactérias que se transformam em esporos quando as condições de meio se lhes apresentam inadequadas. É aquela questão da retração, né? De ficar meio parado, esperando ali, até ter condição adequada para começar a se proliferar, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor durante anos, para regressarem ao ciclo de evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifiquem de novo ao ambiente propício. Então, esse parágrafo aqui é só para exemplificar, para dar a nós uma ideia de como é essa nova condição, fazendo um paralelo aí em relação a essa questão dessa inatividade aparente que aquela estrutura, aquele modelo organizador, aquele pensamento fixo se encontra. Sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica. Ele tem medo do desconhecido. Ele não tem ainda um pensamento contínuo para compreender aquilo que se passa com ele, né? A noção de individualidade, por exemplo. Então, recusa-se o movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual, por monodeísmo auto-hipnotizante, né? O pensamento fixo, quase que auto-hipnotizante, provocado por esse pensamento que lhe define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Como ele vem ressaltando, às vezes o texto parece um pouco cansativo, né? Mas é para justamente, né, ele vai, busca uma comparação, reforça o conceito, né? Para que a gente possa compreender melhor. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide. O que acontece, aliás, a inúmeros desencarnados outros, aí na forma humana, né? Em situação de desequilíbrio, quer dizer, se naquele momento faz parte do processo de evolução dele,
No ovoide que nós conhecemos do ponto de vista na figura humana, muito bem descrita no livro A Libertação, o mecanismo é outro. O mecanismo é pelo mau uso, né, das oportunidades, das atitudes, enfim, da fixação no mal, que o ser humano, encarnado ou desencarnado, passa então a apresentar. Então, de uma maneira, ou seja, essa forma ovoide, na forma humana, ou no ser humano, teria uma outra causa. Nessa condição, é praticamente uma forma normal, né? Veja a ponto, então, que chegamos quando o ser humano, ser espiritual, já humanizado, ele então, a partir de suas vivências, ele passa a apresentar uma configuração dessa, né? De extremo comprometimento. Mas bate com a misantropia. Né? Misantropia, isso. Onde nós paramos aqui? Então, expressa o corpo mental aqui em cima. Cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade. A encerrar consigo, conforme os princípios ontogenéticos da criação divina, todos os órgãos virtuais de esterilização da alma. Quer dizer, ali é um modelo, né? Nos círculos terrestres e espirituais, assim como o ovo. Aparentemente simples. Guarda hoje a ave poderosa de amanhã. Ou como a semente minúscula, que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transformará no porvir. Então aqui ele traz alguns exemplos para a gente entender o que seria mais ou menos essa forma ovoide. Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Tudo bem? Não sei, sim, Fernando, como que você acha que acontece com espíritos com demência avançada? Mobilismo? É difícil. Bom, aí acho que é uma outra situação. Acho que não daria para eu poder explicar isso para você aqui agora. Mas não que eu não acredito, exceto a condição, aí teria que ver cada caso. Mas até porque nós sabemos disso, os casos de demência não retratam necessariamente uma condição onde o espírito, após a forma de desencarnado, vai se encontrar numa forma ovoide, né? Não é por aí o raciocínio. Tem muito mais a ver com a condição que o próprio espírito teve, né, em diversas sucessivas reencarnações para que ele chegue naquela condição, né? Mas não que isso seja uma regra. Acho que essa associação a gente não tem como fazer, né? Mas a demência que ela fala, doutor, é aquela demência Terminal. da serenidade? Ela está falando numa fase terminal de um quadro de demência, Entendi. né? Seja por Alzheimer ou qualquer outra, né? A gente teria que ter mais informação sobre isso. Aí tem outra alternativa. Ela pode... Nesse caso, tá saindo som aí, tá bem? Nesse caso, tem uma outra situação que o Raul Teixeira informou com os pacientes terminais, né? Que familiar, por que não vai logo, está sofrendo? Não. Tem uma condição que, aquele momento, pode ser que ele esteja queimando etapas adiante para que na próxima encarnação ele não tenha tantos problemas, né? Então tem essa outra situação, não é algo de lá de trás, é uma possibilidade que nós não conseguimos conquistar nessa, mas que o Espírito solicita e Deus atende. Então ele fica naquele estado já para se preparar para a próxima não ter tantos problemas. É uma bênção. No vídeo de André Luiz, essa comparação com o ovoide é porque um espírito que desencarnou, ele ficou basicamente de uma forma de, como se fosse não uma múmia, mas precisou de várias orações, vários tratamentos para aquele espírito, fazendo um trabalho no perispírito dele, para ele voltar a essa condição. Sim, sim, precisa de todo esse trabalho. Mas daí a gente enfatizar que nessas situações, uma boa parte dos seres que passam por essa condição que vai apresentar isso, talvez a gente não possa generalizar, né? Bom, forma carnal.
Todavia, assim como o germe, para desenvolver-se no ovo, precisa aquecer-se ao calor da ave, que o acolha maternalmente ou do ambiente térmico apropriado, no recinto da chocadeira, e assim como a semente, para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se converterá, não prescinde do berço tépido do solo, os espíritos desencarnados, sequiosos de reintegração no mundo físico, necessitam do vaso genésico da mulher que com ele se harmoniza, nas linhas da afinidade e, consequentemente, da herança genética. Vaso esse a que se aglutinam mecanicamente e onde, conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Então veja que ele faz toda essa introdução para dizer o seguinte, que o homem, aqui é o homem, o que acontece? No seu desenvolvimento de uma única célula, e aí ele vai se dividindo e vai tendo mais células, e aí ele passa a desenvolver alguns órgãos, tecidos e por aí vai, circulação, coração, pulmão, intestino. Esse processo de desenvolvimento do ser é muito parecido, e obviamente se compreende que aconteça assim, porque fazemos parte do processo de evolução. Então, quando ele diz que nós recapitulamos, que seja por dias, por horas, algumas semanas, enfim, é porque o nosso princípio inteligente, ele estagiou em outras condições, e se vocês olharem aqui, de maneira muito semelhante. Não é igual, né? Mas lembra, se assemelha, né, a seres de outras espécies. Mostrando que esse também processo, ele acontece dessa forma porque ele aprendeu, ele precisou vivenciar, e aquilo, enquanto propriedade dele, ele passa a vivenciar aquela situação, e seu desenvolvimento na matéria acontece daquela forma, né? Então, assimilando recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina, o gameta feminino, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, que está presente no espermatozoide, a mente elabora por si mesma novo veículo físio-psicossomático, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem por cariocinese, que é de uma forma de divisão celular, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Então, na forma humana, acontece a participação ativa através da nossa mente e também junto aos arquitetos espirituais que, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa necessidade de aprendizado, nós vamos modelando o corpo físico através, né, obviamente também trabalhando o corpo perispiritual, mas com uma outra potencialidade, com uma outra capacidade que é de elaboração, né? Por isso nada acontece por acaso, né? Está querendo dizer que durante a gestação, o espírito, a mente tem condição de interferir na forma que vai acontecer. Não sou eu que estou dizendo. Não, É o André Luiz. isso que está querendo dizer. Mas, Traduzindo de forma mais- e por que isso acontece? Isso, é claro que vai ter situações que existe pela necessidade do ser e ainda pela não compreensão completa da sua situação ou da necessidade de reajuste. Isso, de certa forma, em alguns casos, isso é imposto. É devido à evolução do espírito. Isso, e pela necessidade que ele precisa de reajuste e de aperfeiçoamento. Mas o espírito, na condição humana, ele tem a condição sim das escolhas. Ele passa a ter o livre-arbítrio. Por isso que, por exemplo,
quando se discute, quando se levanta a questão do anencéfalo, da questão do aborto e tantas outras questões que envolvem a questão da bioética, o paradigma espiritual, o paradigma espírita, dado ao conhecimento científico, dado às evidências de que o ser humano e os demais seres apresentam um modelo organizador biológico, pode isso não ser aceito por alguns cientistas. Mas há estudiosos, há estudos científicos mostrando a hipótese de que isso explicaria vários fatores e explicaria, por exemplo, do ponto de vista filosófico, o porquê um ser nasce em uma determinada condição, numa determinada família, numa determinada localidade, e por que o ser nasce em outra. Né? Então, por isso que o conhecimento da doutrina espírita, ela se apoia no tripé: filosofia, ciência e fé. Porque aí a gente consegue entender de uma maneira mais ampla. Tudo bem? Tudo bem. Agora, uma coisa assim, se eu fui suicida numa outra encarnação, e aí me permitiram reencarnar, provavelmente eu carrego da minha situação, algum problema que eu vou ter nessa nova encarnação. Agora, sou eu o espírito que decide isso, ou são os mentores? Você pode decidir isso. Você pode decidir, a partir do momento que ele reconhece a infringência da lei divina e que ele pede como oportunidade de reajuste perispiritual, porque houve uma lesão, houve uma infringência a essa lei divina, e ele sim pode escolher. Sim. Tá? Só interrompendo, duas situações. Essa questão do suicida, o livro Céu e Inferno, a parte suicidas, tem uma questão de um cidadão que várias vezes se suicidou e voltou. Ele volta várias vezes, perfeito, vai perder tudo naquela mesma idade até que ele, e ateu, até que ele aceite a presença de Deus. Né? E tem um texto do Emmanuel chamado Como Estavam. Na internet é só digitar Como Estavam que vai sair esse texto, que demonstra como é isso aí. Do jeito que a gente foi para lá, a gente aprende um pouquinho, mas vem para cá. É como estavam. Eu vou para lá como eu estou aqui, eu volto para cá como eu estou lá. É assim. Muito bem, Flávio. É isso aí. Então, plasma-se-lhe desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo ao espírito, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo este que evoluirá igualmente depois do berço. Quer dizer, o próprio modelo organizador biológico ou perispírito, ele também vai se reestruturando, vai se readaptando, mesmo estando encarnado. Por isso que quando o conhecimento evangélico de renovar-se, renovar sentimentos, pensamentos, a prática do bem, a importância do perdão e do amor, é algo que, do ponto de vista, vamos dizer assim, científico, tem todo um contexto e faz todo sentido. Porque se à medida em que vamos tendo novos pensamentos, vamos tendo novas posturas positivas de agir, de falar, de se relacionar e por aí vai, de trabalhar os nossos sentimentos, obviamente também vamos adaptando e vamos modelando esse perispírito para que em outras encarnações e quando nós desencarnarmos, possamos nos encontrar numa condição melhor. Né? Doutor, vamos, através dos bons sentimentos, das boas atitudes, vamos ultrapassando as formas na evolução, que é o que esse livro coloca muito, não é isso? Sim, sim, perfeito. É isso mesmo. Bom, desencarnação natural é o outro item. Ele continua: por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente em graus de consciência após a decomposição do corpo somático. Que é isso que você acabou de falar. Mas é que está no livro, a doutora Fernanda, ela trouxe isso muito para a gente quando ela falou da filogênese, e 200 mil anos que nós estamos neste processo, mas que veio lá de trás. Ela deu esse exemplo para nós. Muito bem.
Então, no corpo carnal, o homem adquire méritos ou deméritos. No fenômeno da morte, ou estólise do invólucro da matéria física, o corpo material, há uma pausa imprescindível nas próprias atividades, que pode ser longo ou rápido. Então essa parte é muito interessante. Ressurge então pela histogênese espiritual, ou seja, com a morte do corpo físico, há todo um processo de desenlace, que vai acontecer de maneira mais fácil ou de maneira um pouco mais difícil, de acordo com a nossa condição, do ponto de vista mental, do ponto de vista de como nós trabalhamos, né, esses sentimentos, como é que nós demos rumo à nossa existência, o sentido que nós demos à nossa vida, se tivermos mais apego ou menos apego a determinadas situações, se manifestamos mais amor, mais compreensão, mais tolerância. E obviamente que toda essa condição vai influenciar nesse processo de desencarne, onde, ao desencarnarmos, o perispírito ele precisa de se reajustar. Lembra aquela questão da formação dos tecidos e órgãos em nível perispiritual? É esse processo aqui, ó. Então ele ressurge através desse processo de histogênese, e veja só o que ele coloca: senhoreando. O que é senhorear? É ter o domínio, né? É conseguir ter o domínio, se apropriar daquilo, né? Senhoreando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação, a sua nova condição vibracional, demorando-se nele à medida dos conhecimentos conquistados na romagem humana. Então, dentro desse processo do desencarne, há uma revisão das experiências. A cada desencarne, o espírito se familiariza com o plano espiritual. E, obviamente, dentro desse processo, a consciência examina, em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, veja, ao integrar-se definitivamente ao corpo sutil, ao conseguir senhorear definitivamente esse corpo, pelo processo da histogênese, durante o coma, e aqui entendendo o coma como a fase que todos nós vivenciamos no processo natural de morte, ao final, né, do nosso, assim, da morte da vida física, ou também acontece durante esse processo da cadaverização do veículo físico. Então, ele examina em retrospecto todos os acontecimentos da própria vida. Por isso que o momento de desencarne é um momento, assim como o nascimento, sagrado, né? E, obviamente, como muitos não têm essa visão mais alargada que a doutrina espírita nos traz, obviamente, e nem entendendo o ser humano como corpo e espírito, por exemplo, daí é que em algumas situações, algumas pessoas, por exemplo, frente a um determinado sofrimento intenso, seja ele físico, emocional, espiritual, social, muitas vezes numa condição de doença irreversível, uma condição de terminalidade, acredita, né, sem conhecimento de que, pondo fim à sua vida física, tudo terminou, o que vai aliviar seu sofrimento. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque cada um de nós tem um tempo, né? Cada um de nós, quando nós nascemos, tem um tempo determinado, tem os seus aprendizados. Claro que o sofrimento, seja físico, emocional, social, espiritual, ele deve ser bem tratado, deve ser acolhido, deve ser amenizado, mas aliviado através da adoção, da eutanásia, onde na verdade ele não vai ele pode pôr fim à sua existência física, mas se comprometendo extremamente do ponto de vista espiritual. Esse também é uma grande contribuição
né, falando aqui para os internautas e todos aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, que se aprofundem para estudar e que tenham essa oportunidade de refletir sobre isso, né? Bom, nos prodígios de memória, então ele examina esse retrospecto, nos prodígios de memória, a que se referem os desencarnados quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro. Quer dizer, a comunicabilidade entre os espíritos do mundo espiritual e com o mundo físico também é um outro exemplo, né, é claro, da existência do próprio espírito. E de que eles vivenciaram essas situações e todos nós já vivenciamos e vamos vivenciando. Então, é que a mente, no limiar da recomposição de seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente as células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas no corpo físico, né, no renascimento, e no corpo espiritual. As diretrizes a que estarão sujeitas, dentro do novo ciclo de evolução a que ingressam. Então, tanto no reencarne como no desencarne, há também todo um processo, né, de recapitulação, de exame da consciência, de tudo aquilo que o ser necessita fazer, aquilo que ele fez, né, o sentido que ele deu para a sua vida e tudo mais. E aí, para finalizar, ele coloca, né, acresce lembrar ainda, como nota confirmativa de nossas asserções, que esporadicamente, encarnados, saídos ilesos de grandes perigos como acidentes e suicídios frustrados, relatam semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental. Portanto, acho que a grande contribuição do estudo desse capítulo é de nós entendermos a importância da nossa existência. É trazermos para a nossa consciência, para os nossos corações, a importância e o valor que nós damos à nossa vida. Como é que estamos conduzindo a nossa vida? Como é que estão os nossos relacionamentos? Como é que está a minha forma de lidar ou enfrentar as dificuldades no trabalho? Como é que está o meu relacionamento dentro da minha família? Os conflitos? Será que eu só procuro a Deus, eu só vou na casa espírita, eu só vou na igreja, eu só vou em qualquer outro local quando eu tenho um problema? Ou faço do exercício da minha espiritualidade um hábito positivo para que eu possa me aperfeiçoar e jornadear cada vez mais a planos mais altos, onde a justiça, a bondade e o amor prevalecem? Será que eu acolho aqueles corações que convivem comigo da melhor forma? Que sentido estamos dando para as nossas vidas? Eu acho que esse é um ensinamento, não é bem ensinamento, mas uma reflexão que do ponto de vista moral cabe a cada um de nós. Somos imperfeitos, sim, somos pequenos, né? Precisamos do auxílio da espiritualidade para encarnar e para desencarnar, né? Ainda temos inúmeras dificuldades, mas assim como Jesus nos falou, nós somos luzes. Fazei a luz brilhar. Coloquei a luz em cima do alqueire, sob o alqueire. E que essa luz resplandeça nos nossos corações, nesses tempos vindouros de intensa transformação e renovação que o planeta vivencia. Aparentemente estamos vivenciando o caos. O desemprego, as guerras, a crise financeira, mas tudo isso vai passar. Tudo isso é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa renovação. É preciso que nós não nos entreguemos ao desespero, à desesperança, que confiemos. Confiemos e sigamos com Jesus. Que Jesus nos abençoe
Até a próxima aula. Só um aviso. Semana que vem, feriado, 9 de julho, não haverá trabalho.